O escritor e filósofo francês Bernard-Henri Lévy apresentou em Cannes o documentário sobre a guerra na Líbia, O Juramento de Tobruk. Lévy mostra o envolvimento que teve com os rebeldes na luta contra o regime do ditador líbio Muammar Gaddafi e a participação nas negociações que antecederam a intervenção militar internacional. Bernard-Henri Lévy acredita que o sucesso da Líbia pode servir de referência para a Síria. Bonjour, Monsieur Lévy, vous êtes venu ici à Cannes pour présenter votre film. Veio a Cannes para apresentar o documentário que mostra o papel que teve na revolução na Líbia. Vemos um verdadeiro super-herói que mudou a Líbia. É um super-herói da revolução? Vous êtes vraiment le super-héros de la révolution? Não, je suis pas le super-héros. Não sou um super-herói. Este é um filme onde tento relatar muito de perto e muito modestamente uma guerra de libertação em que eu estava envolvido. Ce à quoi j'ai été mêlé pendant cette guerre de libération. Esta não é uma história da Líbia em geral, existem muitos documentários possíveis sobre a Líbia. Esta é a história do que eu vivi, do que eu testemunhei e às vezes fui ator. Ce que j'ai vécu, de ce dont j'ai été le témoin et parfois l'acteur. Sendo judeu, qual é o impacto que isso tem no seu envolvimento político? Dans mes engagements, il y a tout ce que je suis. As minhas lutas são sempre marcadas por quem eu sou e um homem é feito de várias influências. As influências que me formaram. Os grandes filósofos, o general de Gaulle e o apelo de 18 de junho, a imagem de Winston Churchill, que desde criança admirei. Winston Churchill, que j'ai admiré enfant plus que quiconque. E o pensamento judeu que descobri mais tarde, o humanismo judeu e o universalismo judeu. Tudo isto em conjunto construiu o meu humanismo, a minha vontade, a minha revolta face à injustiça, face à intolerância. Ma révolte face à l'injustice et ma révolte face à l'intolérable. Tout ça va ensemble. Tudo isto segue em conjunto. O facto de eu ser ou não judeu não é um problema. Disons que je suis un juif qui a toujours pensé qu'il était de son devoir. Dizem que sou um judeu que pensou sempre que deve estender a mão ao outro ramo dos descendentes de Abraão, que são os povos árabes muçulmanos. Isso para mim é uma honra. Et voilà, et ça, moi je me fais au contraire un honneur de ça. Teve uma grande influência política na decisão francesa de avançar com uma intervenção militar na Líbia. Tendo em conta a forma como tudo evoluiu, considera que essa intervenção militar foi uma boa decisão para resolver o conflito? Évidemment. Evidente, essa intervenção militar foi indispensável. O meu filme mostra que os tanques estavam em Benghazi, os tanques de Gaddafi estavam em Benghazi. Aconteça o que acontecer, independentemente das vicissitudes desta intervenção, a intervenção estava certa. Parar o massacre é o correto. E hoje lamento que ninguém esteja a fazer o mesmo que eu fiz por Benghazi, em Homs, em Deraa, nas cidades sírias massacradas. O nome de Benghazi hoje é Homs. Le nom de Benghazi aujourd'hui, c'est Homs. O que podemos esperar do super-herói de camisa branca para ajudar a resolver o conflito na Síria? Tem o número de telemóvel de François Hollande ou vai arranjar um barco para ir até lá? Lanço através de si um apelo. Existem agora imagens da aldeia de Oula a circular na internet. Essas imagens têm que ser vistas. Mais de uma centena de vítimas, crianças torturadas, mortas em condições terríveis. Tuées dans des conditions épouvantables. Que nos dirigeants voient ces images. Os nossos líderes têm que ver estas imagens depois de decidir. Acabo de as ver, deixaram-me horrorizado, deixaram-me em lágrimas. Elles m'ont mis les larmes aux yeux. Je voudrais que... Quero que o embaixador russo no Conselho de Segurança das Nações Unidas e o embaixador chinês, que têm estado a bloquear a intervenção, quero que eles vejam estas imagens. Que se permettent aussi régulièrement, depuis le début de cette affaire, de bloquer toutes les résolutions. Isto é o que eu posso fazer hoje, amanhã vamos ver, hoje quero que eles vejam estas imagens. Aujourd'hui, je veux qu'ils voient ces images. Insistiu muito com os líbios para que pegassem nas armas e defendessem a própria causa. Estaria disposto a pegar numa arma e matar por uma causa? Atenção, eu nunca encorajei ninguém. Os líbios não esperaram por ninguém para pegar nas armas. Eles pegaram nas armas e eu documentei a guerra deles. É preciso não confundir. Eu nunca peguei numa arma na minha vida e espero não ter de o fazer como eles.
J'aimerais ne jamais avoir à le faire comme eux. Sabe, o subtítulo deste filme poderia ser A Guerra Sem a Amar. Eu admiro as pessoas que fazem a guerra sem a amar. A guerra é um horror e o amor à guerra é uma obscenidade. A revolução na Líbia terminou. Como vê o futuro político do país? Como em todas as democracias, ou as democracias em crescimento, há hoje uma batalha política saudável na Líbia. Existe uma batalha entre aqueles que apoiam a democracia e aqueles que não acreditam nela, entre os partidários do Islão moderado e os partidários do Islão menos moderado, entre aqueles que defendem que as mulheres devem ser invisíveis e aqueles que acreditam que o rosto das mulheres embeleza o mundo e que nas sociedades se respira melhor quando se vê esses rostos. Que les sociétés sont plus respirables quand on les voit, il y a une bataille politique. Há uma batalha política na Líbia de hoje. E esta batalha política, eu não sei, não posso dizer quem vai ganhar. A minha esperança, não é difícil de adivinhar, mas sou incapaz de fazer uma previsão. O que eu posso dizer é que, tanto quanto eu sei, os democratas estão a tentar adaptar-se ao Islão. Estão a tentar tornar os princípios da democracia compatíveis com as grandes tradições do mundo muçulmano. E este é um trabalho que está a correr de vento em popa. A mim parece-me que, tal como na Síria, a aprendizagem da democracia ocorre a uma grande velocidade. E estas são pessoas que saem de 40 anos de repressão, de ditadura, de propaganda do Estado, de estupidez. Por isso, a democracia surge de forma muito rápida. E os reflexos democráticos vêm tout de suite. A Primavera Árabe mudou muito a bacia do Mediterrâneo. Isto é um fator de estabilidade ou instabilidade? De estabilidade, porque a maior força destabilizadora da região eram as ditaduras. Era Gaddafi, é Bashar al-Assad. E esta é uma fonte de instabilidade menos visível. É silenciosa, mas quando fazem cair um avião em Lockerbie ou financiam o Hezbollah, ou se tornam em ponta de lança, como é o caso da Síria, Bashar al-Assad e do Irão na região. Não nos apercebemos da dimensão do adversário. Nada pode ser mais instável do que um mundo dominado por ditaduras. Primeiro porque as ditaduras acabam por cair, é um fator de instabilidade, e depois porque elas têm a instabilidade como uma forma de funcionamento. Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.